Boa noite, meus amigos. Sabe por que desse ânimo, dessa coçada no nariz que deu? É porque nós estamos muito felizes, porque tem um motivo. Esse Drops está saindo agora para vocês, só que nós estamos de férias. Para nós é a última gravação. É a última gravação de uma sessão de 8 dias mortais, mortíferos, pra gente poder sair de férias. Que não tem nada a ver a gente falar isso, porque tá saindo. Não tem mesmo, porque pra vocês a gente não entrou de férias. Mas é a verdade do dia, tem que sair a verdade do dia. Então, aqui do meu lado, ele, Medina. A verdade do meu dia é que eu tô meio gripado, meio com sinusite, meio com o nariz correndo. Mas tomou um super coffee. Tomei um super coffee. Tamo aí, galera. Tamo aí. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo felizes? Eu tô aqui. E ali ele, Vona. Qual que é a tua verdade do dia, Vona? A verdade é que ele pegou uma camiseta do Aquino. Eu não aguento mais! Mentira, eu aguento sim. E aí que você virou a boca pra cima. E aí, gente? Eu não tô cansado. Uhul! É só impressão. É isso aí. E a verdade, meus amigos, que o Hub, sabe o que ele é? Ele é... Mano de Deus, mano. Muito bom, mano. É isso. É isso. É o meme do dia. Meu Deus, Porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Que é louco. É loucura demais. Loucura Gente, nós temos hoje a honra e o privilégio de receber aqui nesse Drops com a gente ele, Myself. o perfeito de Taubaté. 777 Para perfeito Peik. Não. Como é que é o Vice-Deus. Para vice-deus. Para vice-deus, é isso. O nosso perfeito, o nosso cara que emagreceu. O melhor shape do escritório. Não é. Você vê o nível do escritório. Ou o escritório tá feio demais. Não, tá terrível. Se eu sou o nível mais legal, Tá aí com a gente, Fezão, cara. Felipe Obrigado, gente. Tô feliz Feliz. demais. Voltei aqui, né? Antes com a banda. Com a banda é melhor. Não preciso ficar sozinho aqui. Mas você tá fazendo carreira solo. Todo mundo sabe que seu saiu do exemplo Morada. de vida é o Dave Grohl, porque ele só esperou o cara morrer pra pegar o lugar dele. Jamais. E se tornou dono. Ele fez outra banda. Não, ele se tornou dono, né? É isso que você quer fazer com Morada. É que ele é visionário, Fez né? outra banda que é 10 vezes maior do que... Então, do que aquele mas era. e a banda referência dele é só cara que canta. A gente já sentiu, pra né, quem Tino? não sabe quem é o Dave Grohl, ele é um pastor de uma igreja Chamado Full Church. chamado Full Church. Isso. Mas Church é isso aí, Fighter. obrigado, fiquei muito feliz. Mas, falando em full church, se na sua Uma imagem church... full, Não Isso. tem imagem. Se na sua church tá faltando imagem full, ou então 4K, que é melhor ainda, Ou 6K. ou 6K Pro, o que você tem que fazer? Ir na Mr. Videomaker. Chama... Ficou Eu bonito. dei um Pro meio ruim? Ai, Pro. Nossa. Não, calma, Vona. Foi assim. Calma, Vona. Corta essa parte. 6K Pro. Foi só a voz, foi só a mão. Entendi. Não, pega meu aqui, ó. Olha lá, põe o... Ó. Ele tá bebendo da fonte de quem? Ó. De quem? Mr. Videomaker, se você Mr. tá precisando na sua igreja aí de câmeras, lentes, mesa de corte, equipamento pra vídeo, Mr. Videomaker, pede desconto e fala que você viu no Hub que o Marcão é um cara da hora e vai te dar desconto. Eu quero E agradecer... se você tá precisando de dinheiro, vai trabalhar. Mas você Depois pega que você o dinheiro que ganhar- você trabalhou, coloca onde? Coloca no Warbank. E pra aparecer no vídeo, parecendo que você tem dinheiro, você precisa fazer o quê? Calma aí. Calma aí. O dinheiro você põe lá no Warbank, que é o banco digital que está chegando para trazer confiança pro digital. Com o dinheiro que está no banco, você vai no lojadomorada.com e compra uma camiseta bonita, compra um boné, um corta-vento, tá lá, comprar lá. Então, meus bebês, quero agradecer como é o último dono, a Playmix. Playmix. Telinho, o Jair. amigos Então, sempre obrigado, auxiliando. Playmix. Porque a Playmix... Mas é isso. E, Brunão, esse Drops de hoje, que é esse episódio mais curto, objetivo, sobre um assunto, qual é o tema do Drops de hoje, Brunão? O tema é: você serve a Deus ou aos homens? Opa, peraí. Mas calma aí. Você serve... Eita.
Calma aí. Tem que escolher entre um e outro? Existe sentido em servir homens? Você tem que servir o Olha homem, só. servir a Deus? Ih, Mas aí como é que começa? Como é que começa o assunto? Você manda Você ver. já entra, já. Eu já entro. Porque afinal de contas você que trouxe o tema. Então, eu trouxe esse tema. Não, você falou pra gente que é um tema que você domina, que é um tema que você eu sabe sou- tudo. Não, então. Mas quando eu conheci o Fê, ele realmente era mó servo. mano. Então, por isso que eu escolhi esse Da tema. esposa. Porque, teve uma época no Morado que o Brunão chegou na gente e falou: cara, não, vocês não são baterista, mais guitarrista, baixista. Nada. Agora eu já tô falando sério. Então vai. Mas é verdade, ele chegou na gente e falou assim: mano, vocês não são guitarrista, baixista, vocês têm que saber quem vocês são no corpo de Cristo. Então vocês precisam saber os dons, vocês precisam saber o ministério que vocês têm. E aí a gente ficou nessa de, mano, vamos achar quem a gente é nos 5 ministérios e tudo. Ele tá ouvindo, mas é verdade. É verdade. E aí, só que eu lembro nessa época que ele falou assim pra mim, mano, eu fui falar de você pra não sei quem lá, e o cara falou assim, mano, o Fezão, ele é servo, assim. E eu falei, nossa. Fiquei pensando, né? Deve ser o cara que pega água, que faz essas coisas. Servão, é. Servão. E aí eu fiquei com esse tema na minha cabeça, esse negócio na minha cabeça, e depois de um tempo fui estudar sobre o que a Bíblia falava de servo, né? A gente sabia lá dos servos de Deus, porque tinha umas bandas que chamava tipo, não sei que, doulos, que eram servos e tal. E aí eu fui ver realmente o que a Bíblia falava sobre isso, né? E aí tem até alguns textos assim que fala que eu até quero ler, para não me perder. Mas quando você ouviu as pessoas falarem que você era servo e se entrou com um motivo, assim, entrou com alegria e orgulho ou entrou com, tipo assim, que como servo, como um termo assim, pejorativo Não, ou diminuindo? isso, exatamente, não, entrou como pejorativo, tipo assim, putz, mano, eu queria ser um negócio mais legal, né? Servo, mano. Servo. Tipo, você fica meio, pô, é o cara, sei lá, não soa legal. Tá Isso é ligado? sinceridade. Não, é verdade. Tipo assim, ficou um negócio meio. Não tenho nada pra falar dele, então Não ele é soa servo. legal. Então ele é servo ali, ele é um carinha que ajuda a galera. Soa isso. E soou isso na época, né? Aí por isso que eu fui estudar. Falei, mano, então beleza, já que eu sou essa parada aí, eu quero saber o que é isso, mano. Porque, tipo assim, vendo mesmo o que é pra saber e ter autoridade se eu tiver algum dia, tipo assim, alguém me perguntar o que você é, eu falar servo com orgulho, porque agora não saiu com orgulho. E aí eu fui ver, né? Em Marcos 10, fala assim a Bíblia: Jesus os chamou e disse, falando dos discípulos, né? Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse texto ele fala sobre servidão, mas é legal que a palavra servo nesse texto, antes dele falar escravo, mas a palavra servo nesse texto fala de diáconos, né? A gente lembra lá do diácono da igreja, tá sempre trazendo o água, tá arrumando as cadeiras, tá? E eu falei, pô, legal, já existe uma função e isso é legal. E, na verdade, naquela época eu já fazia algumas coisas muito parecidas, né? A gente, naquela época, era meio discipulado nisso, assim, pô, teu ministério é lavar cadeira, sabe? Teu ministério é servir a igreja aqui com tudo que precisa. Então, já existia um negócio desse, e diácono na Bíblia é isso mesmo, é alguém que dá algo a alguém, sabe? É alguém que serve o outro com alguma coisa. E aí eu falei, cara, mas deve ter alguma coisa mais profunda. E aí tem outro texto que eu vou ler para vocês também, que é um pouco maior, que é em 1 Coríntios 9:19, que fala assim, ó: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei. Tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para que os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio.
Todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como esmurro o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E esse texto aqui, eu lendo esse texto, eu falei, cara, ele está falando aqui que ele é um servo que resolveu se livrar de tudo que ele tinha na vida para ganhar alguns e para servir essas pessoas. E a tradução do servo aqui muda, não é mais diáconos. Agora ele está falando exatamente de doulos, que é não mais o cara que serve dando algo a alguém. E é legal porque a gente às vezes pensa num garçom, num diácono, como o cara que dá alguma coisa, mas a gente não percebe que para o cara dar alguma coisa, ele precisou pegar na cozinha antes, ele precisou pegar em algum lugar. Tem que ter, né? Então ele tem que ter o que dá. Então, olha para você ver, soa pejorativa a primeira vez que me falo, mas a hora que eu vou ver na Bíblia, a primeira coisa que a Bíblia me fala é diáconos. E aí ele me fala, você tem que ter algo para dar para alguém. Isso é servir o próximo. E aí até tira o tema, né, que fala servir a Deus, servir ao próximo. Não, é nossa função servir a Deus. A Bíblia fala amar o Senhor, seu Deus, e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente precisa servir ao próximo. Mas na segunda vez que eu fui ler, já era doulos. E doulos é escravo, no sentido literal da palavra. O cara que perdeu a vida e agora ele só tem como ele entregar a vida para outras pessoas. E nesse caso aqui ele estava falando, cara, eu sou escravo. Eu estou deixando a minha vida para dar minha vida para outros. Talvez é o caso dos moravianos. Os caras estavam deixando a vida deles, entrando num lugar para dar a vida para outras pessoas, para que outras pessoas conhecessem o Evangelho. Então é muito profundo. Não é só eu ser o carinha que vou entregar água, que vou estar no data show, que vou ser do staff, que vou ser... Isso é interessante, é muito... é muito legal que isso aconteça, toda igreja precisa, todo lugar precisa, mas é muito mais profundo. Tipo assim, tem algo mais profundo. E aí, depois disso, eu fiquei, cara, mas deve existir algo a mais, né? E por isso do servir a Deus. Porque a gente volta lá em Êxodo, quando a Bíblia fala do servo que trabalhava para o seu senhor durante um tempo. E aí, 7 anos, né? Era 7 anos. Eu não lembro certinho. Me lembro específico. Mas ele trabalhava um tempo para o seu senhor. Depois desse tempo, ele estava livre. O seu senhor liberava ele. Ele era escravo desse senhor. E depois de um tempo, ele era livre. Mas, na hora que ele ficava-se livre, o que acontecia com ele? Ele ia até uma porta. Se ele chegasse até a porta e o seu senhor furasse a orelha, o que ele estava dizendo? Que eu escolho o meu senhor. Eu amo tanto esse cara, eu amo tanto o meu senhor, que eu escolho ele. E eu quero viver para isso, eu quero viver trabalhando para ele. Então, ele era livre. Mas se ele escolhesse o seu senhor, aí ele ficava o resto da vida com aquele senhor. E aí, essa palavra servo em Êxodo não é mais em grego, como é no Novo Testamento, mas é em hebraico. E a palavra é ebed. E aí a coisa fica muito mais profundo, porque ebed é o servo totalmente ligado a Deus. Não mais a homens, não mais a ninguém, mas a Deus. E aí eu entendo que esse aqui é o nosso maior ofício, né? A gente um dia foi alguém que não tinha o Senhor, que não sabia como fazer as coisas, e por um certo tempo a gente até foi uma pessoa escrava, porque a gente brigava com nós mesmos para poder continuar com o Senhor. Mas o dia que Ele nos fez livre, através do sacrifício de Jesus, a gente sabe de todas as coisas, aqui é o ponto que a gente... Cara, colocou a orelha na porta e, cara, a gente decidiu viver por ele. Por isso que até a gente troca essa ideia, né? E trazendo aqui é muito legal, porque às vezes a gente já teve essa ideia. Cara, se você não fosse cristão, o que você seria? A gente já pensou umas coisas, mas tipo assim, na minha cabeça hoje não tem como mais eu desviar, sabe? Não sei vocês, mas eu acho que pra mim é muito difícil eu pensar, mano, vou desviar, vou pro mundo, vou fazer alguma coisa. Porque já não cabe mais em mim, sabe? Sim. Parece que eu não vou ter o assunto. A gente às vezes conversa sobre pessoas que eram bem posicionadas na igreja, no reino, no ministério, na música. Exato. E tipo, pessoas, ministros de louvor que nos abençoaram, influenciaram muito e hoje são totalmente afastados. Uhum. E a gente Verdade. fica conversando assim, falou, mano, como que será que é, velho? Que será que é a conversa? Eu acho porque você imagina que eles mano, também falaram isso, mano. Nunca como é vai que eu vou acontecer pra uma comigo. balada, mano? Eu fico eu fico olhando assim, falando... E aí? Você gosta de pão? Tipo, não dá. Você gosta de pão preferido? Qual é o teu pão preferido?
Cara, falou, mano, eu não sirvo nem pra desviar, velho. Não dá. E, cara, é louco porque a Bíblia não anula uma coisa, né? A gente vê uma geração que hoje, tipo assim, quando a gente fala de lei, parece que a graça anulou a lei, não existe mais lei pra nada. Então, é interessante falar disso porque o servir a Deus não anula o nosso servir aos homens, sabe? É o que eu falei, a palavra fala, amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao próximo como a ti. E Jesus ainda aumenta o nível, ele fala, amar o próximo como eu vos amei. Então, mano, é dando a vida pelo próximo. Então, não anula o nosso servir aos homens. Até por isso que ele dá um ministério de reconciliação, que é exatamente, ele dá um ministério e dá a palavra de reconciliação, que é a gente reconciliar pessoas com Cristo, né? Então, uma coisa não anula a outra, só que existe um maior nível, sabe? E o maior nível é o que Maria escolheu, né? Marta talvez, ela não fez nada errado. A gente às vezes fala de Marta e Maria, Marta, estava trabalhando, ela não fez nada errado, ela estava servindo a casa. Só que Maria escolheu a melhor parte. E aí quando a gente escolhe a melhor parte, é aí que a gente talvez é mais apto ainda a voltar lá no diácono, sabe? Cara, quando eu tenho algo de Jesus, não tem como eu ficar retendo aquilo para mim e não dar para os outros. Não tem como eu ficar deixando as coisas para mim e não dar para os outros, sabe? Então, é louco isso, sabe? E até depois que eu fui ver isso, eu falei, cara, não é pejorativo, sabe? Não é ruim. Se alguém me falar, você é servo, cara, é uma honra. Porque tipo assim, eu vi que existem níveis de servo. Agora, se o cara falar assim, mano, você é só um carinha que entrega água aí, é muito bom, beleza, eu vou ficar feliz hoje porque eu entendo a profundidade. Mas existe um nível maior, existe um lugar maior pra gente ir, sabe? O que é o servir a Deus? O que é o servir a Deus? Servir aos homens a gente entende. É o trabalho mesmo manual. O que é o servir a Deus? Teoricamente, você já não está servindo a Deus, servindo aos homens? Também. Mas existe o lado de servir a Deus como um servo. Por exemplo, eu vi o Jason Lee falando sobre isso. E ele até usa o texto que eu usei. Ele falou assim, João foi o único... ele foi o único que falou, cara, eu sou o servo amado, sabe? Eu sou o discípulo amado. Para João falar isso, ele tinha que ter muito relacionamento. E a gente sabe que ele teve muito relacionamento com Jesus. Então, a primeira coisa que eu acho de servir a Deus é você ter um relacionamento e saber quem você é nele. Por isso até que eu comecei falando. O Brunão um dia chegou e falou, gente, vocês não são mais batera, mais guitarrista, mais nada. Vocês têm que saber quem vocês são no Senhor. E isso vai acarretar o quê? Você servir a igreja de alguma forma. Você servir o povo e o corpo de alguma forma. Então, ele usou esse mesmo texto. E ele fala que João... Quando deita no Senhor, ele está deitando aonde? Na porta. Então, ele foi o servo que, cara, colocou a orelha no Senhor, colocou a orelha na porta, deixou a orelha ser furada e falou assim, ó, eu vou servir o Senhor pro resto da minha vida. Então, eu acho que servir o Senhor, num sentido muito mais profundo, é você conhecer o Senhor e saber o que Ele quer. Muitos dias, tipo assim, a gente vai servir o Senhor na nossa casa, mano, com a nossa família. Porque é aquilo que Jesus quer que a gente faça. Vocês estão saindo de férias, todo mundo está saindo de férias. E, mano, muitas vezes servir o Senhor é isso. É a gente deixar de fazer coisas, muitas vezes, que a gente olha e fala aos homens, mas fazer a nossa família. E é isso que Jesus quer. Eu acho que servir o Senhor no sentido pleno da coisa é conhecer Ele, sabe? E prosseguir em conhecer, sabe? E caminhar neles, saber quem Ele é. Colocar a vida à disposição dEle. É lógico que servir aos homens vai ser consequência de estar com Jesus, mas servir ao Senhor é amar Ele de todo o coração. É saber quem Ele é mais do que só o Senhor que me salvou, sabe? Ele tem mais coisas, sabe? Ele veio para nos salvar com certeza, mas Ele veio para ter relacionamento. Então, eu acredito que esse é um ponto, sabe? De servir a Deus no literal. Por isso que eu falei que é o nosso maior ofício. Se a gente pega a gente como ministro, a gente tem uma responsabilidade quando a gente está diante da igreja, que é ministrar ao povo. Mas como a gente tem essa responsabilidade de ministrar ao povo? Tendo antes ministrado ao Senhor. Tem a história do Jason. A gente estava lá, antes da primeira gravação do Som do Secreto. A gente estava com o Nick Billman, ele falou que um dia ele viu o Jason Lee entrando numa igreja. Jason Apton. Jason Apton entrou numa igreja e na hora que ele foi tocar, ele parou de tocar. Isso o Nick falando. Muito forte. Isso o Nick falando que viu. Ele estava lá. O Jason Apton foi tocar e aí... A hora que ele foi tocar, ele parou. Ele foi no microfone e falou, galera, igreja,
eu sei que vocês esperaram para estar aqui, a gente ministrar o coração do Senhor juntos, mas eu não posso ministrar a igreja hoje, porque eu não tenho nada para dar para vocês. Minha semana foi corrida, eu tive muita coisa para fazer, muitas correrias do meu dia a dia, da minha vida, e eu não busquei o Senhor essa semana, não busquei o Senhor em tempo nenhum nesses últimos dias, e eu não tenho nada para entregar para vocês. Cara, isso aqui é um cara, tipo assim, sendo real no servir a Deus. Cara, eu não ministrei o coração do Senhor para depois ministrar a igreja. Por isso que eu deixei o ministrar a Deus por último, porque realmente é o nosso maior ofício. A gente vai ter algo para dar quando a gente for buscar esse algo. O Brunão tem muitas experiências disso, ele fala muito com a gente sobre letras que só tem no céu, que foram pessoas que foram... A gente às vezes ouve uma música e fala, mano, como que o cara escreveu isso, mano? Tipo assim, não é só poético, mas tem uma carga de alguma coisa. É o que eu acho de Tudo Sobre Você. Todas as vezes que eu ouço, eu falo, tem uma carga de algo que é além de uma letra e de uma música bem feita. Isso aí, talvez não é do Brunão, talvez não é de nós, mas é uma carga que vem do Senhor. E a gente só tem se a gente for buscar, sabe? Então... E o culpado de Tudo Sobre Você ser gravado com Morada é do Fê. Que ele foi um dos primeiros que eu mostrei. Eu queria fazer só o isso. refrão. Ele é cheio disso, ele pega umas músicas boas, onde quer dar, tipo assim... Beleza, a gente tá querendo servir a galera, mas calma aí, Mas pra né? que você dá? Não, mas não foi... quando eu mostrei pro Fê, ela tinha um lado todo brazuca, brazuca. assim, meio MPB, assim. Eu fiz lembro ela disso aí. assim. E aí eu mostrei pro Fê e falei, mano, olha esse coro que eu tava orando aqui em casa, eu cantei bem espontâneo e eu lembro que eu cantei, então ficou assim, ó. Aí só tinha um refrão ali. Me tira o medo. Então era bem, sei lá, meio MPB, assim. E aí eu falei pra ele assim, mano, então eu acho que não... Eu falei, cara, é bem diferente da banda, cara. Então acho que não tem a ver, assim, a musicalidade dela. E aí eu acho que eu vou gravar em outro projeto algum dia, assim, um negócio meio nada a ver com Morada, assim. Ainda bem que você tava errado, Um projeto paralelo. Aí o Fê olhou assim e falou assim, mano, olha essa letra, velho, olha isso aí. Não, vamos transformar de um jeito que é nosso. Daí eu falei, Fê, mas olha o jeito, o que eu faço? Daí eu mesmo catei assim, comecei, aí ele, é isso aí, ó. Faz Moisés, tempestade. Ele, aí, é nosso, mano. Pena que é não- nosso. Nossa, é louco. Pena que não foi pra frente. Ainda né, bem gente? que você... Ainda bem que você ouviu, mano. Senão eu ia estar lá no barzinho. Não, mas eu fico... Mas eu ouvi falando Maria que Gadu tava com ela agora. Mas eu ouvi falando que minha música preferida sempre é uma ou outra e tal, mas na hora que eu vou ouvir essa, eu falo, nossa, é ela mesmo. Não tem jeito não, ela é boa mesmo. Ela é boa. Mas é doido, porque... ela tem uma carga que não é de uma música assim. Eu já ouvi muita gente falando, né? E agora não é mais só eu que tô falando. Mas ela tem uma carga que, tipo assim. A gente sente quando vai ministrar, sabe? Mano, a hora que começa a tocar ela, tipo assim, parece que a coisa vira, sabe? E eu acho que é por causa disso, por causa dessa carga de algo do céu, sabe? O Brunão fala disso, de músicas que são atemporais, né? Eu acho que essa música é uma música atemporal, sabe? Ela tem uma coisa a mais, sabe? Deve ser muito louco a gente chegar no céu, né? Um dia eu vi alguém falando sobre isso. Falou, mano, imagina a gente chegar assim, nesse ambiente celeste, na terra ou no céu. Não sei se na terra ou no céu. Mas chegar e ouvir um som, você fala, caraca, velho, eles estão tocando a minha música. E aí chegar e falou, mano, vocês estão tocando a minha música? Eu falei, não. Tocando a música daqui. A gente só Se deixou chegar, você se chegar lá, o Você só Medininho... pôde. Deu só. Pode cantar antes. Chegar lá, o Deus só Medininho deixou já vai você ouvir. ouvir. Se chega no céu, tá tocando um eletrônicozão, mano. Porque é festa, mano. É legal, uai. vai ser É interessante. verdade, é as bodas É do as cordeiro. bodas do cordeiro. I got a feeling. Não, Que essa isso? não. Tá errado, mano. Os caras cantou na igreja lá. Tem um sentimento. Mano, isso que da hora. Essa noite vai ser uma boa noite. Chega lá, tem um querubim Essa DJ, noite mano. vai ruim, ser né? uma Vocês já boa repararam? noite. Querubim DJ, mano. Mas deixa eu falar, vocês já repararam Quero Jay. que todo nome em português a gente estraga o que é em inglês? Total. Vai. Mano, Ó a bolha. Não, Ó, vai vendo. Foi pro outro lado agora. Pro outro lado. Mas, ó, lá é Peter. Aqui é Pedro, mano. Tá aí. Lá é James. Aqui é Tiago, mano. Lá é Joseph. Lá é Philip. Aqui é Felipe, mano. Não. Aí lá é Joseph. Aqui- Joseph. aqui é Zé. Aqui é Zé.
Zezinho. Lá é Voldemort. Aqui é Vardemar, mano. Não, lá é o Walt Disney, mano. Aqui é Walt Disney. Walt Disney. Lá é Joshua. Tudo errado, a gente estraga tudo. Aqui é Joshua lá em casa também. Lá é Joshua, aqui é Josué. Essa noite será uma Cara, noite mas boa. assim, essa é a marca do Fê, a marca do coração do Fê mesmo, da vida. De servidão. Pelo menos na palavra ele vem. Ele vem quente. Não, Cara, mas isso nasceu muito da caminhada. A segunda vez que eu vou falar sobre isso aqui, desde o início do Hub. Mas quando eu vi o texto, a carta aberta do Marcão do Fruto Sagrado, quando a banda acabou, quando ele saiu da banda, pelo menos há 15 anos atrás, ele falando que no final, ele dizendo assim, olha, eu resolvi parar quando eu percebi que a banda que nasceu para servir a igreja estava sendo servida por ela. Uhum. E aí isso deixou muito forte, assim, cara. E aí a gente investiu tudo que a gente podia, anos da nossa vida, e isso não se tratava em ter bons equipamentos apenas por ter bons equipamentos, mas se tratava em falar, cara, a gente está indo para os lugares servir, e a gente precisa realmente servir com o nosso melhor. A gente está indo fazer ao Senhor, conduzir pessoas. Então, assim, vamos fazer o melhor que a gente puder, com tudo que a gente tiver. Então, e às vezes até de forma irresponsável, assim. Sim. Irresponsável no sentido de deixar de ter uma coisa essencial para a família, para poder ter algo para o ministério. Às vezes andando a pé, com um carro pendurado, uma guitarra de 30 mil na parede, sabe? Tipo assim, buscando fazer o melhor em todos os sentidos, nos mínimos detalhes, por esse entendimento. Fala, gente, nós estamos servindo o corpo de Cristo, nós estamos servindo a igreja de Jesus. Então, vamos fazer o nosso melhor para isso acontecer e tal. Então, cara, isso sempre rondou o nosso coração. Quando foi falar, o Brunão falava, foi realmente a gente começar a entender algumas coisas, valores, sobre caminhar com família, caminhar em discípulos. E chegou uma hora que a gente falou, cara, no Velho Testamento a gente via muito ofício da música mesmo, da banda, dos conjuntos musicais, dos ministros ali tocando com seus instrumentos, mas na Nova Aliança a gente vê muito mais. A gente vê que tinham na Velha Aliança alguns chamados para tecladista, para baixista, guitarrista, mas na Nova Aliança a gente vê que ele chamou uns para o pastoreio, para o evangelismo, para o profético, para o apostolado, para o ensino. Então eu falei assim, gente, a gente precisa entender a nossa música, ela vai servir em que lado isso? E a gente precisa saber que a gente precisa ter mais cheiro, a gente precisa entender mais do coração de Deus e das pessoas do que só de um equipamento. Uhum. Então hoje todo mundo é profissional no seu instrumento, tal. Porém, o nosso maior dedicação e segredo é conhecer o coração do Senhor e cuidar de pessoas, amar pessoas, discipular pessoas, estar com pessoas. Então, esse foi o maior rompimento assim, do nosso ministério, conseguir entender isso, ir para dar tudo e, às vezes, ter que sair 6 horas da manhã do hotel, tendo ministrado até 1 e pouco, e ficar na mesa com o pessoal da igreja, com os líderes, com os pastores. E, tipo, cara, como é que tá? E a gente ali, cara, dedicando tempo, vida, desgastando mesmo para poder realmente dar... Entendendo que a gente estava servindo eles daquela maneira. Então... E uma coisa eu acho também legal de falar é que quando for servir aos homens, dê o seu melhor como se você estivesse fazendo para Deus. Independente se você está servindo só aos homens, sirva como se fosse para Deus. Sim, a Bíblia fala sobre isso. Sim, exato. Você dê o teu melhor. Se talvez é algo... comecei a servir na igreja, em tal ministério ali, sei lá o que for. Aprenda. Dê o seu melhor naquele ali, porque o que você faz para o homem, você está fazendo para Deus também. É bem interessante você falar disso, porque às vezes às vezes os homens nos machucam, né? A gente está servindo com coração de servo, mas às vezes o homem pode nos ferir. E o interessante disso é que... Por que eu falei de servir a Deus e Ele como o nosso maior ofício? A gente já sabe por quê, porque Deus é em primeiro lugar, mas isso fala também de uma segurança e uma proteção para o nosso coração. Porque se você servir a Deus de todo o seu coração, você vai servir aos homens já sabendo o que você está fazendo para Deus. Então não vai existir homem nenhum que vai te ferir. Sim. Porque você já sabe, mano, ele só tá assim porque existe alguma coisa ainda que precisa de mais cuidado, então eu vou cuidar mais. Então eu vejo muita gente se ferindo com as pessoas na igreja, porque muitas vezes falta o combustível que é o próprio Senhor, né?
E.M. Bounds fala, né? Só pode fazer uma oração curta e poderosa em público quem teve uma longa e poderosa jornada no secreto. Então, eu acho que para você servir aos homens sem ser ferido por eles, porque isso pode acontecer e talvez vai acontecer, mas e se acontecer você também saber como lidar com isso, tendo vida com Deus, sabe? Servindo ao Senhor primeiro. Então, é interessante você falar isso, porque realmente, às vezes a pessoa faz de qualquer jeito. Sim. E aí você vai ver também no DNA da pessoa, ela fazer qualquer coisa, ela faz de qualquer jeito, sabe? Essa história de se ferir, tem a ferida que você tem com a pessoa que você estava servindo. Por exemplo, você é um líder e estava cuidando de alguém, e a pessoa, tipo, te fere e sai andando. Exato. Tipo, você já está preparado para isso, né? Mais ou menos. Você já está indo a troco de nada. Mas tem um tipo de ferida que rola também, ao servir os santos, que é com o cara que está, entre aspas, acima de você. Por exemplo, sou um líder ou um supervisor. Que você... Sim, sim. E aí? E você acha que o nosso coração fica propenso a se ferir mais com esse cara? Mas é exatamente isso. Você não tem chão, você não tem proteção espiritual. Quando você está fazendo aos homens, pensando no homem, mano, alguma hora esse homem vai fazer alguma coisa que você não gostou, porque ele é homem também. Mas quando você está fazendo ao Senhor, a partir do momento que esse homem, talvez por algum erro, por algum motivo, te fizer algo, isso não vai entrar em você como esse cara é isso, isso e aquilo outro. Mas é Você vai sempre entrar bom e falar, você mano, sentar com ele e resolver, né? não, com certeza, tudo tem que ser resolvido. Mas eu acho que você vai ter aquele lance de honrar o cara. Porque, mano, você sabe que no Senhor existe uma hierarquia e você está disposto a viver aquilo. Se a sua hierarquia está fazendo algo errado, você não vai desonrar ela. Muitas vezes a gente pensa, né? Pô, vou sair, já era, não quero mais isso. Você não vai desonrar, você vai honrar com tudo que você tem, cuidando dele até o momento que talvez o Senhor fale, ó, não quero mais que você esteja aí. Mas a tua função, quando você está em Jesus e você vai servir aos homens, é não servir aos homens pensando no homem. É servir aos homens pensando no Senhor. Sim. Sabe? Então, acaba esse lance de falar, pô, o cara me feriu, mano. E eu sabia disso, porque o serviço me fere, o ministério me fere. A gente tá andando... Paulo falava, mano, eu fui ferido. Então, o Paulo foi ferido na caminhada. Então, eu acho que quando ele faz ao Senhor, não interessa. Paulo, mano, foi ferido pelas pessoas que ele queria ganhar. Então, tipo assim... E o maior erro é que a galera daí sai jorrando sangue, né? Por aí. Exato. Falando do cara, isso não fere o cara em si. Além de ferir o cara, vai ferir ali a igreja. Mas tá a verdade é que tem a ver com a gente, sem né? querer. Tem a ver com a gente, tem a ver com o nosso coração na parada, sabe? O que a gente tem feito ao Senhor e Se a você tá verdade com o coração no lugar certo, você vai no máximo sentar com o cara, mano, o que aconteceu, velho? O que tá acontecendo com você? Tá ligado? Cara, embarcação na Bíblia, ele tá muito... É uma tipificação muito forte de ministério. Capa também. Mas embarcação. A gente vê Pedro, Tiago, João encontrando Jesus sendo recrutado numa embarcação. Quando eles resolvem meio que abandonar o ministério, eles voltam para uma embarcação e por aí vai. E a gente vê um porto na Bíblia chamado Porto de Jope. Ele era um porto de águas baixas e corais altos. E as embarcações que passavam por ali, geralmente elas eram muito machucadas. Elas eram feridas, elas eram furadas, rasgadas, cortadas. Algumas até ficavam lá encalhadas e tal. Esse mesmo porto que recebe a madeira da construção do templo, primeiro templo lá, Salomão, chega ali. É o porto que Jonas, ao invés de ir para Tarsis, para Nínive, ele vai para Tarsis, e ele passa por uma tempestade, e ele é o motivo da tempestade. Anos depois, é o mesmo porto que Paulo também pega esse barco, passa por uma tempestade, ele é a solução da tempestade, assim. E o Porto de Jope, ele representa muito isso, assim, que tanto na saída quanto na chegada, pro cumprimento do seu id, quanto para uma volta, para seja lá o que for, o ministério, ele é passivo, o ministério é servir. Sim. Essa é a tradução de ministério. A gente fala, mas como assim ministério de dança? Como assim ministério de estacionamento? A palavra ministério significa servir, significa serviço. Então, você está servindo daquela maneira ao Senhor e às pessoas. E a verdade é que o Senhor já deixa claro, assim, se a gente começar a entender que na caminhada ministerial nós vamos se ferir. Nós vamos ser feridos. E muitas vezes são feridas que são necessárias para o nosso amadurecimento. Exato. É em momento de você poder ver um Paulo da vida olhando e falar assim, eu trago no meu corpo as marcas. Eu trago no meu corpo essas marcas, assim, sabe? E ela
elas não me doem mais, assim. Na verdade, elas me dão autoridade para que aquilo que aconteceu em mim possa acontecer através de mim. E, sabe, a gente é tão ácido com o mundo, com a religiosidade, e com o mundo todo atacando e tudo, a gente sabe ser voraz, mas quando o ataque vem de dentro, a gente está servindo ao Senhor e aos santos, e algum dos santos não está tão santo assim, e vem para cima, cara, a nossa humanidade quer gritar e quer desanimar e quer falar, cara, não vale a pena. Aí Deus vai falar, cara, mas isso que você está fazendo por ele é para mim. Aí você fala, pô, como assim, cara? Então é essa loucura, porque na velha aliança, por causa da resposta das 12 tribos ali, né? Todo mundo lá no deserto, aquela caminhada, 40 anos caminhando, né? Num decorrer daquele momento ali praticamente em Êxodo 20, Moisés sobe, fala para o povo também, o povo resolve falar, Moisés, sobe você, fale você com a gente. Quando Moisés desce, encontra o povo adorando um bezerro de ouro, e ele pergunta se todos adoraram. E aí a família de Levi levanta a mão falando que não adorou. Então tem consequências para aqueles que adoraram, um monte de coisa, mas por causa da resposta deles, eles começaram a ser separados para um ofício levítico. Quando eles chegam na Terra Prometida, quando é construído um tabernáculo fixo ali, e começa a nascer ofícios, porque o povo terceirizou o relacionamento com Deus lá em Êxodo 20, 19, capítulo 19 e capítulo 20, o que acontece? A partir daquele momento, a família de Levi começa a ser separada para o ofício sacerdotal, que, assim, basicamente era trifásico. As pessoas agora já não poderiam mais adorar, agradecer e pedir perdão a Deus, para Deus. Eles tinham que chegar num sacerdote. Sim. E a família, os levíticos, a família levítica, eles trabalhavam com as coisas, enquanto os sacerdotes trabalhavam com Deus diretamente, ao povo. Então, eles traziam seus sacrifícios e falavam para um sacerdote, para o levita, adora a Deus lá por mim, agradece a Deus por mim e pede perdão a Deus por mim. Então, e cada vez mais esse acesso foi se limitando, foi construído um véu gigantesco para que agora separasse ainda mais a presença de Deus das pessoas que terceirizaram um dia. Jesus morre na cruz, o véu rasga de alto a baixo, denunciando que agora você pode chegar confiadamente ao trono da graça, você pode exercer o seu relacionamento com Deus, e agora o sacerdócio da nova aliança, ele já não tem mais a ver em você adorar por alguém, agradecer por alguém, pedir perdão por alguém. Agora todos nós podemos chegar confiadamente. E agora o sacerdócio ele continua sendo trifásico, só que ele é ministrar ao Senhor, ministrar aos santos e ministrar ao mundo. E esse ministrar ao Senhor, servir ao Senhor, fala de você na sua vida, na sua retidão, na sua integridade, no seu dia a dia, com o seu coração, com a sua humildade, com sua vida de devoção, e constantemente com o seu coração ali, só que isso refletir em você ministrar aos santos. E é onde você serve pessoas, você abençoa pessoas, você está ali desde um estacionamento, desde uma recepção, desde lavando o banheiro, desde operando uma luz, desde ajudando num palco, desde arrumando cadeiras, lavando banheiros, fazendo visitas, discipulando pessoas. E são N e trocentas maneiras que nós podemos servir as pessoas. Sim. E isso refletindo em você ministrar ao mundo. Também refletindo todos esses valores em tocar as pessoas fora do seu contexto, da nossa bolha religiosa. E a gente realmente manifestar reino de Deus, princípio de Deus, valores de Deus, caráter de Deus, educação de Deus. Eu lembro quando o Bjork, um amigo nosso, ele já saiu o do Bjork? Ainda não. Ainda não? Ainda não. O Bjork, eu ia falar todo tatuado, feio também. Misericórdia. O Bjork, todo tatuadaço. E aí, mas há bons anos atrás, né? Tipo assim, bem no interior de São Paulo. Então era bem atípico isso. E ele achou a carteira de uma pessoa e achou um telefone e conseguiu entrar em contato e tal. E quando ele levou, marcou com a pessoa de pegar. A hora que a pessoa olhou para ele assim, falou, eita. E aí ele pegou, deu a carteira para a pessoa já foi olhando, ele olhou e falou assim, os R$400 que estavam aí, tá aí mesmo, pode ficar tranquilo. E o cara era nítido, assim, o cara ficava olhando para ele, assim, aí não achava normal. E aí ele começou a falar pro cara por que ele era assim. Falou, cara, isso não é só da minha natureza, cara. Porque e ele aproveitou esse ambiente. Aquela vez que a gente estava no shopping tomando um café, e tomando um café no shopping ali, acho que era eu e teu irmão. E
e tomamos um café ali num quiosque do shopping. E, de repente, cada vez que a gente reunia lá, um que pagava a conta. E aí a gente levantou, foi embora e tudo. Aí passou, sei lá, cara, umas 3 semanas depois, a gente foi pro shopping fazer outra coisa. E eu falei, cara, aquele dia lá, você que pagou? Ele, não. Eu falei, eu também não. Aí todo mundo puxou os aplicativos assim, olhou, falou, cara, não tem nada. Falou, caraca, velho, a gente não pagou. O que foi mesmo? Cara, eu acho que foi isso. Foi aquilo, outro. Cheguei lá na moça e falei assim, moça, põe pra mim aí no caixa aí, ó, isso. Começamos a falar um monte de item. E ela falou assim, vocês vão consumir aqui? Falou assim, na verdade, a gente já consumiu aqui há 3 semanas atrás. E a gente foi embora e a gente esqueceu de pagar. E aí eu tô voltando aqui e eu quero pagar. Cara, parecia o Gugu na minha casa, sei lá. Ela começou a fazer mó escarcéu, chamar todo mundo pra ver. Falou, meu Deus! Olha esses meninos aqui, cara. É da Marvel, é um super-herói. Tipo assim, ela... Gente, olha o que tá acontecendo. E os lojistas do lado vindo, e a gente mó constrangido. E o que foi? Ela falou, isso não existe, gente. Olha o que vocês estão fazendo, não existe. A galera aplaudindo. Tipo assim, cara, Tudo a gente já errado, aproveitou né, mano? aquela... Conceito da galera. Já aproveitamos aquela situação para também lançar ainda mais sementes do reino. Servindo pessoas, sendo honesto, sendo íntegro. Sim. Então, é esse coração. E a palavra vai falar, cara, se você quiser ser o maior. Não, e, cara, ó, pra você ver, até não saindo do tema, mas é só pra explanar um pouco mais. O worship, você sabe que é worship de adoração? Eu fui ver, olha isso, deixa eu pegar aqui pra não falar besteira. O que significa... Cadê Jesus? Cadê? Peraí. Aqui. Worship, ó, vem do anglo-saxão worship, que é atribuir valor ao objeto de obsessão, de objeção, né? E, cara, vocês já pararam para pensar que se você atribuir qualquer valor ao Senhor... É tipo assim, ó, se eu quisesse xingar o Vone, agora eu vou jogar pro outro lado. Se eu quisesse xingar o Vone, chamar ele de comunista, se ele fosse um comunista, tipo assim, como se fosse um xingamento. Ele ia ficar triste que você ia chamar ele de comunista? Não, porque ele já é. Tipo assim, ele é? Nesse caso sendo. ele é. Tá. Ele sendo. Ou fascista. Chamar ele de fascista. Se ele fosse um fascista, você acha que ele ia ficar mal? Não. Tipo assim, ele ia falar, mano, eu sou mesmo, tá tranquilo. Então, a mesma coisa é isso em adoração. Quando a gente atribui valor a uma coisa... Mano, a gente vai falar que ele é lindo, que ele é maravilhoso. Sim, ele é dono de toda beleza, ele é dono de toda majestade, ele já é todas essas coisas. Então acaba que o nosso atribuir valor ao Senhor não faz efeito nenhum se a gente pensar no natural. A gente faz, porque é o nosso coração querendo entregar algo para Ele. Então a gente vai entregar tudo que a gente tem de valor para Ele. Mas para Deus é como se a gente estivesse falando assim... Oi, tipo, ele já sabe de todas essas coisas. E aí é que eu entro, que o salmista fala assim, ó, Deus tem prazer no seu povo. Então, não é o que a gente canta, é o que a gente é. E é por isso que quando a gente pensa dessa forma, muda também o nosso jeito de servir. Se a gente ministra ao Senhor, cara, não tem mais como a palavra que eu profiro ser diferente do que... Aliás, tipo assim, não tem como a palavra que eu for falar ou a música que eu for cantar ser maior do que a pessoa que eu me tornei. Então, é por isso que eu falo, servir a Deus acima de todas as coisas vai te fazer servir aos homens sendo alguém aceitável. Então, primeiro eu saí da condição de alguém que não era nada, mas agora tornei alguém aceitável. Isso mudou todas as coisas. Não importa a minha música, não importa o que eu faça. Não importa, tipo assim, a palavra proferida. Importa quem está trazendo a palavra. Então, o meu serviço aos homens é o próprio Deus servindo a igreja. Porque agora eu sou alguém aceitável a Ele e eu sou alguém que Ele pode usar para servir as pessoas. Então, muda a nossa perspectiva, né? Muda a nossa realidade de saber que não é mais a minha música que serve as pessoas, mas o meu coração que está servindo. É aquilo que eu estou fazendo. Então... Até tudo isso, sabe, de feridas, de coisas que trazem maturidade para o ministério, eu acredito ser algo que atribui valor a nós mesmos, no sentido de, cara, eu estou me tornando alguém que é aceitável ao Senhor. É o que o Bruno falou, mano, a gente passa pelo porto, ele nos machuca, porque a gente é um ministério, a gente é uma embarcação que está fazendo o que Jesus quer que a gente faça, mas...
não interessa, tipo, eu tô me tornando quem eu nasci para ser. Então, isso muda todas as coisas, sabe? João é o único discípulo, os historiadores falam, né, que ele foi o único discípulo que não morreu como um Marte. Ele morreu, tipo, de boa, assim, sabe? Jesus livrou o cara até na hora da morte dele, porque ele era realmente um servo do Senhor, sabe? O cara que tava... Primeiro a colocar a cara ali. Exato. Tipo Todo assim, mundo saiu pra fora do templo, ele já entrou dando a cara. Então aquele que quiser ganhar a sua vida iria perder, mas quem quisesse perder iria ganhar. Exato. Então, fala muito mais a nossa vida do que as nossas próprias palavras, né? Então, eu acredito que no lance de servir, que muitas vezes a gente também serve querendo alguma glória, né? Sim, a gente serve para ter algo, sabe? E no servir não existe isso quando você coloca o Senhor em primeiro lugar. Porque a hora que você vai servir... Pode até começar a servir sem isso na cabeça, mas no meio da parada você procura Sim, uma talvez rola. recompensazinha. Foi isso né? que aconteceu com Satanás. Talvez ele não era ruim desde o começo, sacou? Sei lá. Não foi criado pra ir, quer dizer. Foi. E agora? E a hora que a gente vê a palavra onisciência falando... é verdade. Foi, mas ele, tipo E a assim... hora que a gente vê a palavra falando e Cristo, sendo Deus, não usurpou ser como Deus, estranho mas isso aí. antes se fez servo. É muita loucura. E eu quero terminar com esse versículo aqui, ó. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. É isso. Foi o primeiro texto que eu li. Exatamente. É que o Brunão, ele queria fechar com chave de ouro. Não, mas é isso mesmo. Mas pra é realmente confirmar. para confirmar, testificando mesmo. Para confirmar. E realmente, gente, a gente servir ao Senhor vai fazer a gente ter o coração de servo mesmo, de alguém que perdeu sua vida já. Que não tem mais... A gente muitas vezes não quer estar aqui fazendo o que a gente está fazendo. Talvez a gente muitas vezes acorda falando, nossa, tem que pegar um avião de novo, mas a gente faz, porque... E a galera acha que sempre é nós. Não, mano. E pra finalizar, a gente servidão. canta a música grama daquela do outro banda. vai ser sempre mais A verde. música daquela banda. Qual? O menos é mais. O líder é servo. O pobre é rico, o louco é sábio, o último. É o primeiro. É isso, Bom, então. exatamente. Muito bom. Jesus. Obrigado, Fê. É nóis, Obrigado, mano. Agradeço Felipe a galera. Craig. Eu não sei se foi tão bom, mas aí... Não, foi, mas não foi. pelo mas- menos está suprindo aí uma necessidade que a gente tem. Demorou, tá tranquilo. Tampou um buraco aí. Mas tá tranquilo. Muito bom. Galera, é isso. Deus abençoe. Meus sua vida. amigos, seja membro desse canal. Se Sempre. inscreva, compartilha com quem precisa like. dessa mensagem aí. E é isso. Segue, like, segue glória a o Deus. Fê lá no Instagram dele, que ele é legal. Felipe Henrique com 2 Is. Lá no Morada tem eu lá também. Pronto. Ai. Tamo junto. É nóis. Deus abençoe. Quem não serve, não serve. Bye, sogro do Fê. É, quem não serve. Tum.